Olá, Bruno. Oi, Gabi. Bom dia a todos, tudo bem? É isso, o negócio avançou demais. Praticamente certo agora Pedro no Flamengo. Por quê? O empresário do Pedro viajou para a Itália, hoje se reuniu com dirigentes da Fiorentina e conseguiu a liberação que tanto o empresário quanto o Pedro tanto queriam. Conseguiu essa liberação, seria um empréstimo de 1 ano para jogar no Flamengo, com opção de compra. E aí agora o Pedro é esperado aqui no Rio de Janeiro na próxima sexta-feira para acertar apenas apenas problemas burocráticos. Problemas não, né? Burocracia para que tudo fique fechado realmente essa negociação entre Flamengo e Pedro. Deve ser então um empréstimo de 1 ano, como eu disse, com opção de compra. É um Pedro que já tinha sido substituído no último jogo da Fiorentina, não vinha jogando tanto assim e já interessava o Flamengo há algum tempo, né? O Flamengo já namorou com o Pedro em outras épocas, agora está praticamente certo. Ele deve chegar aqui na sexta-feira para acertar essa negociação com o Flamengo. Hoje, aqui no Ninho do Urubu, está um treino rolando com jogadores, a maioria do time sub-20, né, que vai jogar o Campeonato Carioca. Teremos mais uma apresentação de um jogador contratado, de um reforço para o ano, o Gustavo Henrique, né, zagueiro que veio do Santos, vai ser apresentado aqui. Ainda não está treinando com um time que vai jogar o Campeonato Carioca. Ele e Pedro Rocha chegaram aqui na segunda-feira. O Pedro Rocha também está treinando separadamente, esses dois reforços. E agora, como eu disse, mais um chegando, é o Pedro, que na sexta-feira deve acertar tudo. Em relação a Gabigol, que é o atacante titular, provavelmente o Pedro pode brigar por vaga com o Gabigol, se o Gabigol ficar, né? O negócio também avançou muito, como a gente já vem falando aqui. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, afirmou isso nos últimos dias, que a conversa avançou demais com o Gabigol, está mais perto de ficar o Gabigol. Enfim, é um Flamengo se reforçando e se reforçando muito. Ontem quem apareceu por aqui foi o Michael, né? Já conhecendo o novo clube, ainda não assinou, mas já está por aqui fazendo exames médicos. É um Flamengo que, pelo jeito, vem provavelmente ainda mais forte para 2020, Gabi. Muito obrigada, Bruno. Te agradeço. Qualquer outra notícia que você tiver de Flamengo aí, pode chamar a gente que a gente debate aqui. Bom, Calas está lá, continua na Europa, que tem feito uma conexão direta com os times brasileiros, mas sobretudo com o Flamengo, assim. O Pedro chegando, de fato, que o Bruno trouxe para a gente, fechando ali os últimos detalhes, né? Fica quase que uma ponte, como a gente falava anteriormente, né, Calas? Assim, os jogadores jovens saem dos clubes daqui, no caso, sai do Fluminense, faz uma ponte, retorna para um rival, né? Talvez era tudo que o Fluminense não queria que acontecesse. E como não quis, na última negociação, travou que ele fosse para o rival, né? Pois é. Agora, aí por isso que o importante é vender bem, né? E você só consegue vender bem quando você tem cláusulas altas ou quando você tem, nesse caso, por exemplo, do Reinier, né? Eu acho que 30 milhões, muito dificilmente ele voltaria para o Brasil por esse valor, né? Então, eu acho que o mais importante é isso. Eu acho que o do Pedro, ele já não saiu como ele gostaria, né? Vale lembrar que o Pedro ele estava muito, mas muito próximo de vindo para o Real Madrid, antes dele ter aquela contusão seríssima no joelho, que muita gente colocou em risco, inclusive, a carreira dele, né? Foi muito triste naquele momento que ele estava vivendo mágico, né, com o Fluminense, ele ter tido aquela contusão, né? Então, vamos ver o que acontece. Eu acho que é inevitável, não tem como. No momento que ele estava aqui encostado, um time como o Flamengo, e o projeto que o Flamengo está fazendo é um projeto muito europeu em termos assim, da forma de montar o elenco, né? Aqui na Europa, hoje, os grandes clubes europeus, eles não têm 11 titulares. Eles têm 15, 16 jogadores que entram numa rotação constante, né? Então, você vê o tempo todo isso, né? É muito difícil você ver realmente um time quadrado, né, com 11 jogadores titulares, né? Geralmente, os times entram, tem uma rotação, porque o calendário é muito complicado. E o calendário no Brasil nem precisa falar do calendário difícil que é. Então, o Flamengo está montando elenco. Time, o Flamengo já tem. Hoje, o que o Flamengo está fazendo, o projeto do Jorge Jesus, é montar elenco, né, para poder dar essa rotatividade, né, para esse time. O time está sempre fresco e também dá opções, né, se o time precisar, de repente, mudar em algum momento o estilo de jogo. Em termos de mercado, vocês acham que ainda é possível uma valorização maior financeiramente na carreira do Pedro, por exemplo? O Calas falando que lhe interessava ao Real Madrid. Não foi por uma questão de contusão, indo bem num Flamengo, ele consegue mercado lá ainda a ponto de se valorizar? Eu acho que consegue. Volta mais bem vendido, vamos dizer assim. É incrível, né, como a carreira do Pedro. Então, na verdade, hoje ele é um ponto de interrogação, né? Porque ele era um ponto de exclamação quando estava muito bem, quando o Calas falou. Ele vai para a Fiorentina, fica 6 meses e ele
A gente não está aqui, pô, olha só o que o Pedro fez na Fiorentina, olha só que incrível o gol, o lance que tal. Ele não conseguiu se adaptar. É uma questão ainda de recuperação, porque quando ele voltou a jogar no Fluminense, ele ainda estava, né, entrava e tal, no finalzinho, antes da venda, que ele estava já titular. E não era o Pedro que a gente estava vendo e tal. Então, o que aconteceu com esse Pedro? Então, tem que ver. Agora, concordo contigo, ele vindo para o Flamengo e voltando a ser não voltando a ser o Pedro, porque ele era uma estrela em ascensão, mas voltando a ser um jogador com qualidade e tal, ele tranquilamente pode voltar. Agora, acho que o Jesus, mais do que elenco e tal, assim, ele quer ter opções táticas do Flamengo. Porque uma coisa é o Gabigol e o Bruno Henrique daquele jeito que todo mundo elogiou no passado. Outra coisa é você ter um Michael que prende mais a bola e um Pedro que é centroavantão pivô. Volta e para, ele para um contra-ataque, no bom sentido. Para poder distribuir. Não é aquele jeitão. Então, eu acho que Jesus quer ter no Flamengo formas diferentes de jogar. Depende, voltando à pergunta da Gabi, se ele volta valorizado, depende de quanto tempo ele passar no Flamengo. Porque o trajeto dessa garotada toda é cada vez mais cedo para a Europa, alguns emplacam e a gente nunca pode apostar, a gente nunca vai ganhar aposta quem é que vai emplacar. Quem pensaria que o Richarlison emplacaria tão rapidamente no futebol inglês, que é uma complicação, né? Então, dependendo de quanto tempo ele passar no Flamengo, se for pouco tempo, ele pode valorizar, mas ele pode também, digamos assim, estourar a idade que os clubes europeus estão mais interessados, né? O Gabigol também tem esse trajeto. Inter também, ele não deu certo. Ele é bem jovem. Agora, nessa negociação toda, e aparentemente ele vai ficar no Flamengo, é preciso dizer que ele fica no Flamengo porque os clubes ingleses não foram seriamente atrás dele. Porque não dá para competir com o clube inglês. E ele estava no radar, um dos clubes era o West Ham, que está lidando ali para não ser rebaixado nessa temporada. Porque é muito, muito dinheiro na Premier League. Então tem uma coisa de estourar uma idade. Aí você pensa assim, o Gabigol está aí um tempão. Você vê, ele é jovem. Sim. Ele é jovem. Assim como o Pedro, mais jovem ainda. Um exemplo agora falando de um outro jovem que está indo para a Europa, para o Barcelona. Matheus Fernandes, do Palmeiras. Faz na hora certa a ida, mas jogou pouco por aqui. Por quê? Tem uma história boa o Kalash pode até confirmar isso. Eu estava conversando com o Jair Ventura. Jair Ventura foi quem lançou o Matheus Fernandes no Botafogo. O Matheus Fernandes, ele é titular daquela campanha brilhante, brilhante do Botafogo na Libertadores de 2017. E o Jair comentou comigo o seguinte, olha, não é de hoje que o Barcelona quer o Matheus Fernandes. Na época do Botafogo, já estava no radar, já tinha uma sondagem. Então, na verdade, pra gente, é aquela mesma pergunta que você fez, como é que o Barcelona pega o Setien, que não tem título e tal? Pra gente, soa estranho, mas talvez para o núcleo lá de inteligência esportiva do Barcelona, tá acompanhando direitinho. Não está jogando, mas a gente sabe do que ele é capaz. A gente sabe o estilo de jogo dele que nos interessa. Então, isso também é curioso. Eu acho que o Matheus Fernandes pode ser assim, ser um nome que vai ficar. Eu acho que talvez eu aposto que ele vai ficar lá. Não bate e volta. Não bate e volta. Porque eu não sei se o Kalash viu, mas no Bem Amigos de segunda-feira, o Jairzinho fez uma análise muito interessante, que na época dele, ou 10, 15 anos atrás, o jogador ia para a Europa, o brasileiro, já consagrado. Então ele tinha tanto a calma para poder entrar num time e falar, olha, é o meu estilo de jogo e tal, a confiança para poder dar certo lá. Apesar do exemplo do Edmundo, por exemplo, que foi meio que um bate-volta. Mas hoje, com essa lógica do clube europeu, de que tem que pegar todo mundo com 17, 18 anos, acaba sendo esse risco. A gente lista aqui o bate-volta e, às vezes, o sol volta. Né? O volta para cá. Não, ou só o bate lá também. Exatamente. Ele vai para a China, vai para futebol considerado... Exatamente. O Edmundo foi o bate-volta no mesmo time do Pedro, na Fiorentina. Pedro. Enquanto tem jogadores que vão e bate e nunca mais volta, né? Citando o Firmino, Richarlison, que já chegou lá e tal. O próprio Gabriel Jesus, que está no City razoavelmente estabelecido, né? Agora, Kalash, no Real Madrid, eles têm levado os jovens para deixar nos times B e tal, não aproveitar tanto. A expectativa do Matheus Fernandes, óbvio, a gente não tem expectativa que ele chegue como titular, mas o que você pode prever para a gente, ele conhecendo melhor o Barcelona?